Bom dia, a paz de Jesus, graças e paz, que não está desde o começo. Nós vamos ler hoje, falar um pouco, continuar na verdade sobre o livro de Lucas. Nós estamos fazendo esse estudo dos evangelhos e estou fazendo cada capítulo dos evangelhos. E como cada capítulo tem muita informação, muito ensinamento do Senhor Jesus para nós, então eu estou dividindo, às vezes, alguns vídeos, alguma palavra, e várias vezes no mesmo capítulo, tá bom? Depois, para você adquirir mais conhecimento do Evangelho do Senhor, você pode estar assistindo os vídeos anteriores, que está desde o começo, os primeiros capítulos do livro de Lucas, ok? Então hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 2, do versículo 21, primeiramente até o 38, mas ele vai até o 52, isso, ok? Vamos lá. Lucas 2, 21. Então nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, desde o começo, que foi a profecia, quando o anjo Gabriel falou para Maria que ela ia conceber o Salvador. Então falamos sobre o tempo de João Batista também, que ele nasceu, e agora Jesus nasceu na anterior, agora sobre a circuncisão e o crescimento do Senhor Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de bois ou 2 pombinhos, que era a oferta que tinha que dar quando ia fazer a circuncisão do primogênito. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Amém? E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a
no livro de Lucas 2, do 21 em diante. Completou os 8 dias de idade que Jesus havia nascido, então existia o quê? Tinha o costume da lei de Moisés que todo primogênito no 8º dia tinha que ser consagrado ao Senhor. Então ele tinha que fazer o quê? Uma circuncisão. E Maria e José subiram até Jerusalém, até o templo, para poder fazer como esse costume, não é isso? Jesus deveria ser circuncidado também conforme a lei. E assim aconteceu. Então Jesus tinha o quê? Ele veio nesse mundo para fazer o quê? Uma nova aliança conosco, com a humanidade. Não só com Israel, mas sim com toda a humanidade. E era o quê? Uma aliança de sangue. Então havia uma aliança da lei de Moisés, que Deus fez, né, com Moisés. Havia uma aliança, mas que todos tinham que cumprir a lei rigorosamente. Mas o que aconteceu? Que a humanidade não conseguiu cumprir a lei, o pacto da antiga aliança. Então Deus enviou o próprio Filho dele para fazer uma nova aliança, que agora é uma aliança de sangue, do sangue do Cordeiro. Ele ia ser o sacrifício. Então ele veio para fazer esse sacrifício do próprio sangue dele. Amém? Então ele sendo o Filho de Deus, o Santo do Altíssimo, mas ele mesmo assim, ele cumpriu a lei de Moisés. Ele foi o que? Circuncidar, que ele era o primogênito. Ele cumpriu a antiga aliança, porque era necessário. Ele não precisava ser circuncidado, porque ele era o santo, ele já nasceu santo, era filho de Deus Altíssimo. Mas para que cumprisse a lei e a justiça de Deus, ele foi circuncidado também. Como posteriormente ele foi também batizado, que foi o que deixou para nós também nos batizar mais água. Então, na nova aliança em que nós vivemos, nós não precisamos hoje, não precisamos mais circuncidar, porque mesmo em Israel, que havia já o costume, quando o povo se convertia, né, ao Deus de Israel e queria segui-lo, eles também eram obrigados a ser circuncidados. Todo primogênito, senão não tinha parte com o Deus de Israel. Mas na nova aliança, Jesus mudou. Agora, nós não precisamos mais fazer o que? A circuncisão na carne. Mas agora, Jesus veio fazer o que? Um novo pacto. Que agora nós temos sim que fazer uma circuncisão, mas agora é no coração. Amém? Então nós temos que ter agora um coração quebrantado para Deus, um coração reto diante de Deus. Não é mais na carne, mas é no nosso próprio corpo, nosso próprio espírito, no nosso coração, na nossa alma, no nosso caráter. Então, essa é a nova aliança que o Senhor veio trazer para nós. Ele mudou. O que era feito no externo, hoje nós fazemos internamente, no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 25, voltando ao texto, lá em Jerusalém, tinha um homem muito temente a Deus, que chamava Simeão, não é isso? Simeão, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, Deus falava com ele. E Deus falava com ele sobre um Salvador, um libertador de Israel. E o Senhor havia dito para ele, numa profecia, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor.
Imagina quanto tempo poderia ter passado até, desde que o Senhor revelou para ele que ele ia ver a salvação, que ele vê o libertador, o Cristo, o Filho de Deus, ele ia conhecer, até se cumprir essa profecia que Deus havia falado para ele, essa revelação. E essa esperança, Simeão, ele não duvidou, mesmo que passou o tempo, ele acreditava naquela palavra que o Senhor havia, aquela promessa que o Senhor havia feito, que um dia ele ia ver uma salvação na terra, um dia ele ia ver o Salvador, um dia ele ia, antes dele morrer, ele ia ver a alegria na terra, ele ia ver a solução do mundo, a luz que ia iluminar o mundo. E essa esperança foi que Simeão carregou no seu coração, que um dia veria o Salvador e Libertador de Israel e de toda a humanidade. E ele creu, ele não duvidou, ele sabia que antes de morrer, ele ia ver uma solução para Israel. Amém? Então, às vezes, o Senhor nos faz uma promessa, como ele fez a promessa do libertador, como se falou para Simeão que antes de morrer ele ia ver a promessa, ele ia ver o Salvador. Então também o Senhor nos faz promessas. Glória a Deus. E o que acontece? Que às vezes o tempo passa e não vemos a promessa acontecer, como aconteceu com Simeão. Deus deu a promessa, falou que ele não ia morrer antes de ver a promessa. E passou o tempo, não, mas chegou um dia que Simeão, que Deus cumpriu a promessa. E em vida ainda Simeão viu o Salvador, a promessa do Senhor. Mas quando o Senhor nos faz uma promessa, pode ter certeza que passa o tempo que passar, nós não morreremos antes de se cumprir a promessa na nossa vida. Amém? Vai se cumprir. Se Ele prometeu para você, vai se cumprir. Não duvide, creia que vai se cumprir na sua vida. Antes de você morrer, você vai ver o bem, a promessa de Deus aqui na terra, dos viventes também. Amém? Porque que Deus é fiel naquilo que fala, no que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele prometeu para você, pode ter certeza. Passa o tempo que for, mesmo se no momento você não vê, você vê tudo o contrário, você não vê o que Deus prometeu para você, você não vê aquela bênção que tanto você precisa. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E antes de você morrer, pode ter certeza que vai cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus. Você verá o bem nessa terra ainda. Mesmo que seja em meio à guerra, que Deus nos dá paz em meio às guerras. Mas você vai ver. Você tem que estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Deus onipotente, que você descansará. Então você vai ter paz e vai ter a vitória também, ainda nessa terra. Então a palavra de Deus não volta para o céu vazia. Amém? Basta o que? Você crer na palavra do Senhor, que o Senhor te deu. Confiar nele. Você tem que confiar, não pode duvidar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, continue confiando, continue perseverando e tenha certeza que Ele vai cumprir na sua vida. Acontece que esse período é um tempo porque Deus prova. Ele prova os nossos corações. Ele prova a nossa confiança e a nossa fé nele. Mas você deve ficar firme. Simeão
Imagina que durante todos esses anos que Deus prometeu para ele, que antes de morrer ia haver uma solução na terra, uma solução, um Salvador. Imagine quantas coisas ele deve ter visto, até mesmo o contrário. Ainda mais que existiu aquelas seitas, muitas seitas, então muitos se desviaram naquelas seitas. Mas ele não olhava as circunstâncias. Ele continuava confiando que um dia, em vida ainda, ele ia ver uma solução. E assim é a nossa vida. Nós devemos o quê? Continuar firme na presença do Senhor, firme na confiança da palavra do Senhor, que a gente vai ver em vida o bem do Senhor, que Ele promete na nossa vida, Ele fará. Aí continuando aqui no texto, Zacarias, ele abençoou eles, o menino Jesus, os pais, Maria e José, abençoou eles e profetizou também. O que ele profetizou? Que haveria dores. Então, veio a promessa, mas não pense que tudo vai ficar a mil maravilhas. Vai haver dores, vai haver provas, vai haver tempestades, vai haver tribulação. Quando a gente aceita Jesus, nós temos paz e meias guerras, sim, mas também, como nós estamos num mundo que não nos pertence, que o nosso mundo, nossa casa não é aqui, nossa casa é lá com o Senhor, que nós voltaremos para lá. Então aqui é uma coisa passageira, por isso que não devemos nos apegar com as coisas aqui desse mundo, vai passar. Então nós somos o quê? Provados aqui. Então, Simeão falou para eles, glória a Deus, nasceu o Salvador, este é o Salvador, Filho de Deus, mas haverá dores. A promessa foi cumprida, mas haverá dores. E ele continua. Ele falou o quê? Que uma espada iria transpassar na alma. Então haveria o quê? Dores tão fortes que até mesmo ela ia sentir, Maria, estava falando com a Maria nessa hora, ia sentir na alma o que ia acontecer, porque ia ser um acontecimento tão grande, porque o filho dela, Jesus, o Salvador, ele ia passar por uma situação de que ele ia ser o próprio sacrifício. Então você imagina uma mãe vendo o filho sendo crucificado, morto em vida, tirado à vida. Então foi quando ele falou que a espada ia transpassar na alma. Mas haveria o que? A redenção. E quando ele falou isso, a profetisa Ana, que tinha ali, também estava esperando o Messias, ela começou o quê? Dar graças a Deus, começou a glorificar a Deus e falar que ele era o Messias, que haveria redenção em Jerusalém. Isso nos ensina o quê? Que mesmo vindo, Deus nos abençoando, vindo a promessa, se não veio, quando vir a promessa, haverá também dores. Não pense que vai ficar no meio maravilha. Haverá dores, haverá provas. Nessa jornada aqui na vida, a gente passa por tempestades, passamos por tribulações, por gigantes. Quantos gigantes já não entrou no nosso caminho, tentando nos derrubar? E quantas vezes o Senhor nos guardou, derrubou o gigante, nos livrou, nos deu proteção? Quantas vezes passamos também pelo deserto, parecendo que estávamos sozinhos? Ou pelo vale, tanta guerra, parece que tudo apertou, por todo canto tem inimigo, por tanto canto, todos os lados são usados.
Então passarão, foi o que ele falou, passarão por dores, por provações. Mas, como fez a profetisa, anda dando graças a Deus. Glória a Deus, amém? Mesmo a gente esteja passando uma situação assim, temos que agradecer a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele nos guarda, mesmo em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, que a gente está passando, Ele nos protege. Quantas coisas a gente já não passou, não é isso? Nessa época de pandemia, mas nós estamos aqui. Quantos não estão mais, mas nós estamos aqui. Quantas dores nós vimos, mas Ele nos guardou. E temos que dar graças a Deus, porque Ele nos guarda e nos protege, porque Ele é fiel conosco. Então devemos ficar firmes no Senhor, amém? E na sua promessa, porque não sairemos daqui dessa terra antes de ver a glória do Senhor na nossa vida, a promessa dele se cumprir, até podermos chegar lá com o Senhor no reino dele, amém? Continuando no versículo 39, para finalizar esse capítulo, até o 5:2. Aqui ele fala sobre o crescimento de Jesus. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. E procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Jesus só tinha 12 anos, era um menino. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Foi a resposta de Jesus. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então esse foi o crescimento aqui na terra do Senhor Jesus. Então aqui nos fala que quando eles voltaram depois para Nazaré, depois da circuncisão, e aqui já descreve o quê? Que Jesus o crescimento do Senhor Jesus, do menino Jesus, nosso Salvador. Então ele crescia e se fortalecia em espírito e em sabedoria, porque ele era o Filho de Deus. Então já transpassava a sabedoria dele desde pequeno. E ele, quando tinha as festas lá em Jerusalém, eles iam para a festa, e nesse dia, quando ele tinha 12 anos, ele resolveu ficar. Ele estava ali no templo conversando com os doutores da lei. Então ele estava no meio deles, sentado, aprendendo
sobre as leis do Senhor, interrogando também os doutores. E nas perguntas que eles faziam, ou que os doutores faziam, eles viam que Jesus, mesmo sendo tão pequeno, apenas 12 anos, mas ele tinha uma sabedoria que não era normal, que parecia que vinha do céu. E as pessoas ficavam o quê? Maravilhadas de ouvir Jesus fazendo aquelas perguntas e também dando aquelas respostas sábias, com tanta sabedoria. E o que aconteceu? Que nessa vez, como Jesus acabou ficando lá, Maria e José foram embora achando que ele vinha pelo caminho, não veio, saiu procurando na casa dos parentes, não encontrou, ele voltou para o templo e ali encontrou Jesus no templo, no mesmo lugar que ele estava, ele ficou. Então Maria, toda ansiosa, falou: mas por que fizeste isso? Estávamos ansiosos, preocupados. E o que Jesus respondeu para ela? Lá no versículo 49, ele diz: não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Amém? Então é assim também que nós devemos seguir nesse ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou. Nós devemos o quê? Primeiramente, na nossa vida, em primeiro lugar, colocar as coisas do Pai no alto. A primeira coisa na nossa vida é colocar as coisas de Deus. Amém? Em primeiro lugar é o Senhor. Em primeiro lugar, fazer a vontade dele. E depois, sim, as outras coisas. E foi isso que Jesus quis dizer para nós. Não sabeis, quando ele falou, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é tratar das coisas do nosso Pai Celeste. É fazer a vontade dele. É cumprir o que ele pediu para a gente cumprir nas Escrituras, seguir a palavra dele, seguir o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa, é nós ter temor a Deus na nossa vida. As outras coisas depois vem. A promessa que ele fez vai se cumprir, não se preocupe. Mas coloque primeiro no seu coração de agradar a Deus, de fazer as coisas do Pai. O que ele quer também de nós? Ele quer que a gente leve a palavra dele. Foi isso para ele que ele nos chamou. Ele nos clareou, abriu nossos olhos espirituais para vermos a luz dele. E também ele quer que nós passamos a luz dele para outras pessoas que estão nas trevas. Esse faz parte dos negócios do Pai. E é isso que a gente tem que fazer também. Falar para o nosso próximo. Onde quer que nós vamos, devemos falar, levar a luz do Senhor. Amém? Então, conclusão dessa parte desse capítulo, que eu finalizo o capítulo 2, depois eu prossigo no 3 em diante. Conclusão dessa parte. Primeiro, o Senhor Jesus veio nos trazer uma nova aliança, uma aliança que nos prometeu o quê? A salvação e uma nova vida em Cristo. A todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador e o seguir. Amém? Então, ele que nos prometeu que ia nos dar uma nova vida e cumprirá. Então nós devemos o quê? Crer e seguir a Ele e fazer a vontade dele, e vamos ter uma nova vida em Cristo, mesmo aqui na terra. Então se você crê, confia no Senhor, passa o tempo que for, se ainda não chegou tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, pode ter certeza que vai chegar. Você não morrerá antes de ver o bem do Senhor na sua vida aqui na terra. Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus.
Então devemos confiar nele, esperar nele, cremos também o bem do Senhor aqui nessa terra será também em nossas vidas. Amém? Até podermos chegar lá na glória do Senhor, no reino de Deus. E o segundo ponto desse capítulo, que o Senhor nos ensinou: devemos seguir o Senhor crescendo em espírito e em sabedoria. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, então nós devemos o quê? Crescer espiritualmente, em espírito e em sabedoria. E sabedoria aonde? Na palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria, o Senhor. E sermos gratos por tudo que Ele tem feito e fará em nossas vidas. Então essa é uma palavra-chave. Crescer no Senhor, no Espírito, aprender. É o que a gente está fazendo aqui agora. Aprendendo. Amém? Aprendendo as Escrituras. Aprendendo. Eu estou aqui ensinando os Evangelhos, não é à toa. Deus mandou eu ensinar, porque Ele quer que o servo dele, que o povo dele, conheça a íntegra da palavra dele. A íntegra dos ensinamentos que Jesus fez para nós aqui. Nós estamos estudando, não é um homem que falou, ou uma teoria de um teólogo. Nós estamos estudando o que Jesus Cristo falou em vida aqui na terra para a gente seguir. Então, primeiramente, as coisas dele, depois tem as teorias, você pode filtrar, mas é importante você conhecer a íntegra do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Então devemos crescer nos caminhos do Senhor, em espírito e sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que quando Jesus falava com aquela sabedoria, todos se maravilhavam. Porque essa não tem aqui no mundo. Então é essa que o Senhor tem para nós. A sabedoria do alto. Amém? Glória a Deus. E também ele fala aqui, dar graças. Temos que dar graça ao Senhor por tudo. Mesmo se passamos por prova ou não, agradecer grato ao Senhor e não murmurar, não reclamar. Murmurar só volta para trás. Reclamar só volta para trás. A promessa não vai chegar na sua vida enquanto você estiver reclamando, enquanto você estiver murmurando, não vai. Não adianta. O povo de Israel no deserto, quando Deus mandou eles atravessar o deserto para receber a promessa, ia ser quantos dias lá? 40 dias, que é o tempo de travessa até os dias de hoje lá na terra, lá nos lados lá de... Segundo a geografia, isso. Então, andando em torno de uns 40 dias. Mas o que eles passaram? 40 anos para ter a promessa em vida, para eles não morrerem. Muitos, porque reclamaram demais, nem viram a terra prometida. Então, não reclamar, dar graças a Deus e confiar nele, que vai atravessar o deserto em menos tempo, no tempo previsto, até você receber a sua promessa. Amém? Glória a Deus. E aqui ficamos mais esse capítulo. Aleluia. E você pode estar assistindo os vídeos anteriores, tá bom? Do capítulo 1, todos os vídeos, 2. E agora na próxima vai ser o 3, para você vai ser edificado. A sua vida, se você seguir o que Jesus ensinou aqui na palavra dele, eu estou lendo na íntegra, ensinando para você na íntegra, que Jesus mostrou, que Jesus ensinou para ele, sua vida vai mudar, pode ter certeza. Se você seguir todos os ensinamentos do Senhor, você vai ter o bem aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora? Podemos fazer.
puder, coloca a mão no seu coração. É do coração que sai a saída da vida. E olha comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos em espírito de oração diante da sua presença. Pai, obrigado, meu Deus, pela sua palavra, Senhor. Ó Deus, e como o Senhor é maravilhoso, pelo que o Senhor prometeu, pela promessa do Senhor, que se cumprirá na nossa vida, e pela forma que o Senhor nos ensina, meu Deus, como chegar até a promessa. Graças a Deus, o Senhor é tão maravilhoso que até mesmo ensina para a gente como chegarmos até a bênção do Senhor, a promessa do Senhor. Pai querido, quero orar agora, Senhor, a oração da fé. Meu Deus, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Ó Pai, para essa pessoa também que está orando comigo, meu Deus, eu não sei qual que é o problema, ó Deus, mas o Senhor, Deus, soluciona agora. Ó Deus, que eu uno agora a minha fé, a fé dessa pessoa que está orando junto comigo. Ó Senhor, seja repreendido tudo que nos serve, Senhor, que está atrapalhando o caminho dela. Ó Pai, todo tipo de enfermidade, meu Deus, que for, seja repreendida agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e que venha a cura, e que venha a saúde, no nome de Jesus. Porque está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus do Senhor, abra as portas da paz, Senhor, alegria no coração e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez estarmos aqui juntos, adorando o Senhor, louvando o Senhor e aprendendo a sua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Pode sentar.